Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o nosso canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje vamos estudar o capítulo 14. Estamos chegando quase no final já dessa primeira carta do apóstolo Paulo. Nesse capítulo, Paulo volta a enfatizar, a falar da importância do amor. E também nesse capítulo ele vai instruir a igreja quanto aos dons, que eles são importantes quando eles acrescentam alguma coisa na vida do próximo. E nesse capítulo ele vai apresentar alguns critérios que devem nortear os dons, mas de uma forma muito especial aqui. Ele vai tratar do dom de línguas, que era um dom que estava causando algumas dificuldades ali naquela igreja. Versículo número 1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Olha como ele está já de cara aqui fazendo uma orientação a respeito do dom de profecia, que vamos falar logo mais. Ele vai colocar o dom de profecia acima do dom de línguas e ele vai explicar por quê. Verso 2, ele diz: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, ele fala mistérios. Mas quem profetiza, profecia, vamos lembrar que é pregar a palavra de Deus, já vamos falar sobre isso. Faz isso para edificação, faz isso para encorajamento, faz isso para consolação dos homens. Verso 4, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, prefiro que preguem a palavra. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Paulo, vimos aqui, considera o dom da profecia superior. Por quê? Ele argumenta, porque esse dom da profecia, da pregação da palavra, edifica a igreja, anima a igreja, consola a igreja. São esses os argumentos. No verso 6 ele diz: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Bem, se Paulo fala assim, ó, se eu chegar aí, se eu for visitar vocês aí, eu chegar aí, falando em línguas, né, que vocês não conhecem, que sentido isso teria para vocês? Como vocês seriam edificados com a minha presença, com a minha fala? Ele provavelmente, os coríntios teriam respondido assim com um certo desinteresse ou com um escárnio os argumentos de Paulo, né? Então, em vez dele usar essa abordagem, ele vem então com essa fala, colocando o dom de profecia de forma superior. Ele faz essa explicação, né? No verso 7 ele diz: até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Paulo está falando aqui de instrumentos, né? Instrumentos musicais. E agora ele cita a trombeta. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? A trombeta era usada para chamar o povo para a guerra. Verso 9 diz: assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Ainda que, Paulo argumenta aqui, ainda que
as palavras, né, que saiam da boca de quem fala em línguas, para eles sejam bonitas, essa língua, né, seja falada com fluência, ou ainda que falando em língua, ele traga algumas ideias interessantes, ou até mesmo se ao falar línguas ele está louvando a Deus, mesmo assim Paulo está dizendo, isso é irrelevante, se ninguém puder entender o que está sendo dito. Então, sem dúvida, verso 10, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Paulo compara aqui, para ilustrar o correto uso do dom de línguas. Os instrumentos devem ser tocados corretamente para você, para fazer música, para você ouvir. E da mesma forma é o dom de línguas, né? Se não tiver uma sonoridade que você compreenda, não tem sentido nenhum. Verso 11, portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Olha que orientação boa, orientação muito importante. Sempre, sempre em primeiro lugar, deve vir a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Seu louvor, sua oração devem ser regidos pelo amor. É isso que ele está dizendo. O louvor não é aquele momento de emoção, razão. Você não deve ser dirigido por esse sentimento. O verso 16 diz, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os instruídos a dizer o amém ou a sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Vou ler de novo. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? Sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Se tiver no meio ali pessoas que não têm o entendimento, como que eles vão poder dizer amém, assim seja, ou dar graças para aquilo que está sendo falado? Verso 17 diz, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Olha, ele vai contar agora. Eu dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Paulo era um poliglota. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Olha que bonito. Paulo chega a dar graças aqui por falar em línguas, né, as línguas existentes no mundo. É possível que alguns coríntios ali, para justificar a importância que davam a esse dom de línguas, argumentassem assim, você está falando o quê? Você também fala em línguas, né? Então, Paulo não nega este fato, ele apenas coloca sob um olhar correto, né? Instruir os outros. O dom da profecia é muito melhor. Verso 20, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Quantas vezes a gente precisa de uma sacudida dessa, né? Largue de agir como criança, haja como uma pessoa adulta, ou seja, que tem sensatez, que sabe das coisas, que tem coerência. Ele está dizendo, sejam maduros espiritualmente falando. Falar uma língua desconhecida para quem não compreende é doidura. Verso 21, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros,
falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos, né? Ou descrentes que não têm conhecimento das coisas espirituais, então eles não vão chegar lá e dizer assim, vocês estão todos loucos? Falando essa barulheira aí. Se o incrédulo entrar e ver falando em línguas diferentes, ele vai dizer realmente que aquele povo está louco. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Por quê? Porque a palavra de Deus é que convence o homem do seu pecado. E os segredos do seu coração serão expostos. Lembram quando Jesus pregou para a mulher samaritana? Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então concluímos assim: Paulo exaltou o dom da profecia, colocando-o numa posição de destaque em relação ao dom de línguas. É isso que esse texto está falando até aqui, exatamente porque o profeta sempre falava o mesmo idioma, né, que os seus ouvintes, de modo que, obviamente, a mensagem era compreendida. Com isso, a igreja era fortalecida, edificada e, o mais importante, pessoas eram convertidas através da palavra. Isto porque a consciência dessas pessoas era despertada, né? Lá no íntimo, as motivações reais do coração eram reveladas, mexidas ali pelo Espírito Santo. Esta é a função, o objetivo principal da profecia bíblica. Então, profetizar, vamos lembrar, hein? Para ficar claro aqui, profetizar é anunciar o evangelho, anunciar a salvação em Cristo Jesus, é denunciar à luz da verdade, né? Aquilo que é contrário à palavra de Deus, é denunciar o egoísmo, esse sistema de injustiça, de violência que tantos profetas do Antigo Testamento falam, né? Tudo aquilo que é anti-evangelho. Que aprendamos então a valorizar os dons espirituais, mas a escolher mesmo o dom por excelência, o dom do amor, e aprender a buscar no dom de profecia, do conhecimento da palavra de Deus, algo especial que possa alimentar nosso coração. Deus te abençoe. Viva esse evangelho da graça.